Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22. O Senhor Jesus, ele contando aqui a história de Lázaro e do homem rico, ele nos diz que e assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Hoje nós gostaríamos de falar da atitude dos anjos diante da morte de Abraão. Porque qual que foi a atitude dos anjos diante da morte de Abraão? Foi a atitude de levar Lázaro. Essa foi a atitude dos anjos. Depois que Lázaro morreu, os anjos fizeram o que? Os anjos vieram e levaram Lázaro. Essa foi a atitude dos anjos diante da morte de Lázaro. Mas nós temos que entender que isso não foi por acaso. Porque diante da morte de uma pessoa, os anjos eles têm duas opções: fazer alguma coisa ou não fazer nada. Eles têm duas opções. É claro que se formos levar isso para o sentido de que quem que os anjos querem levar? Eles querem levar todo mundo, porque Deus quer salvar todo mundo. Só que eles levarem ou não levarem não depende do desejo deles, porque Deus quer salvar todo mundo. Se dependesse dele, ele levaria todo mundo. Só que não depende dele. Depende da escolha de cada um. A reação dos anjos diante da morte de Lázaro foi levar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro fez uma escolha em vida. Qual que foi essa escolha? Ele fez a escolha de se submeter a Deus, de se sujeitar a Deus. Então o que aconteceu no final da vida? Os anjos vieram e levaram ele, por causa da escolha que ele fez. Então perceba, só houve uma atitude por parte dos anjos depois da morte, porque houve também uma atitude de Lázaro enquanto ele estava aqui nesse mundo. Agora, se Lázaro, enquanto em vida, não fizesse nada, depois da morte ele não poderia esperar que os anjos viessem fazer alguma coisa. Porque o que mais acontece por aí é as pessoas morrerem esperando quem? Esperando os anjos virem buscar e levá-la para onde? E levá-la para o céu. É isso que mais acontece. Ninguém morre esperando demônios. Todo mundo que morre espera os anjos levarem para o céu. Mas a pergunta é, o que a maioria tem encontrado? Será que a maioria das pessoas tem encontrado anjos ao fechar os olhos pela última vez? Será que são os anjos que vêm buscar e levar essa pessoa? Se fosse assim, seria muito fácil, não seria? A porta não seria estreita, ela seria larga. Mas não é isso que acontece com a maioria. Não é 50-50, não. A maioria que morre, os demônios vêm buscar e os anjos não podem fazer nada. Por que os anjos não podem fazer nada? Porque a pessoa não fez nada. Ela não fez nada para se salvar. Então como é que os anjos podem fazer alguma coisa por ela? Não tem como. Não tem como. Então tem dois tipos de pessoa que morrem. Aquela pessoa que os anjos veem e eles reagem à morte dela fazendo alguma coisa, levando aquela alma. E tem aquela pessoa que eles veem morrer. Tem como Deus não ver. Só que eles não podem fazer nada. Por quê? Porque a pessoa não fez nada para se salvar. Ela não fez nada pela sua salvação. Ela não se voltou para Deus. Ela viveu uma vida longe, distante, afastada de Deus. Então, na hora da sua morte, não há o que Deus possa fazer. Não há o que Deus possa fazer. Não pode fazer nada por alguém que escolheu viver uma vida longe, separada dele. Então a reação dos anjos depois da morte, a reação de Deus depois da morte, vai depender da atitude da pessoa em vida. Se eu escolhi viver uma vida toda errada, uma vida separada, uma vida distante de Deus, o que eu espero depois da morte? Eu não posso esperar que Deus esteja ali me esperando, porque não vai. Não vai. E é o que falamos, a maioria espera e encontra anjos, aí acaba tendo uma surpresa desagradável, acaba encontrando quem? Acaba encontrando demônios. E aí vem o desespero, vem o pavor, vem o pânico, só que aí já era. A hora que o diabo vier buscar a alma da pessoa, não dá para dizer, sai Satanás, está repreendido, inimigo. Você acha que isso vai mudar alguma coisa, meu amigo? Você acha que isso vai fazer alguma diferença?
Se aquela alma pertence a ele, a pessoa pode gritar, pode chorar, pode espernear, pode fazer o inferno que for. Ela vai ser levada por ele e Deus não vai poder fazer nada. Como aconteceu com o rico. Diante da morte de Lázaro, houve uma reação da parte dos anjos, porque Lázaro havia escolhido Deus. Só que diante da morte do rico, qual que foi a reação da parte dos anjos? Nenhuma. Por quê? Olha a atitude, olha o comportamento que o rico teve em vida. Então os anjos, eles vão reagir à atitude de cada um em vida. Eles vão fazer alguma coisa dependendo da atitude de cada um em vida. Eles só vão levar aquelas pessoas que realmente fizeram a sua parte, né? Porque existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A parte de Deus já foi feita. Quando? Quando ele se entregou na cruz por cada um de nós. Naquele momento ele abriu a porta para que nós pudéssemos entrar no céu. Agora, para que nós venhamos entrar no céu, nós temos que fazer a nossa parte. Isso não acontece automaticamente. Isso não acontece porque eu apenas estou na igreja. Isso não acontece só porque eu leio a Bíblia. Isso não acontece só porque eu levantei a mão e disse eu aceito sim. Isso não acontece automaticamente. Isso não acontece sem esforço. Isso não acontece sem sacrifício. Isso não acontece sem renúncia. Isso não acontece naturalmente, automaticamente. Isso precisa ser provocado. E precisa ser provocado pela pessoa. Se a pessoa não fizer, na hora que ela morrer, os anjos vão ver. Só que eles não vão poder fazer nada. Porque ela não foi isso que ela escolheu. Não foi isso. Talvez a boca dizia, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Deus. Mas o comportamento dizia outra coisa. Não adianta você ficar falando, não adianta você ficar dizendo. Veja como é que você está procedendo. Veja o que você está fazendo para ser salvo. Veja o que você está fazendo para ser salvo. Veja. Não fique dando atenção a quem vive com ilusões, não. Veja o que você está fazendo para ser salvo. Porque a depender do que você está fazendo, na hora da morte, ou os anjos vão fazer alguma coisa, ou eles não vão fazer nada. Depende da sua atitude. O desejo de Deus é salvar. Por ele todo mundo seria salvo. Mas não depende dele. Não é ele quem escolhe. Não é ele quem decide. É cada um de nós. Ele nos deu o direito de escolher para onde nós vamos. Ele nos deu isso. Para que, tendo feito a nossa escolha, tendo feito a escolha, a pessoa se torne responsável, a única responsável por ela. Depois não adianta culpar o diabo, não adianta culpar Deus, não adianta culpar isso. Não. Eu tinha em mãos poder para poder escolher. E se eu fiz essa escolha aqui, não foi porque eu não poderia ter feito outra, não. Eu fiz essa escolha porque foi isso aqui que eu quis. É como falamos, não tem como uma pessoa, melhor dizendo, não tem como Deus levar uma pessoa para o seu reino, sendo que ela não se sujeitou, sendo que ela não se submeteu a ele. Porque não foi isso que ela escolheu. Não foi isso. Ela escolheu outra coisa. Então como é que Deus vai levar essa pessoa para estar com ele? Uma pessoa, ele vai levar a pessoa para um lugar que ela não escolheu ir. É possível? Não é possível. Não tem como. Você já foi a algum lugar que você não escolheu ir? Talvez quando você era criança, quando seus pais te obrigavam a fazer as coisas. Mas depois que você entrou na fase adulta, você já foi a algum lugar que você não escolheu ir? Você vai para onde você escolhe ir. E espiritualmente não é diferente. Deus não toca no seu livre-arbítrio. Deus não toca naquilo que ele te deu. Para que depois ninguém venha dizer, estou aqui porque Deus, foi Deus que me permite, foi Deus que me causou. E a escolha que você tem serve para quê? Serve só para dizer que tem? É só enfeite? É só decoração?
A escolha que você tem é justamente para escolher, e você está escolhendo. E se você morrer agora, você vai para um lugar. Mas o que você precisa ver, o que você precisa avaliar é qual tem sido a sua escolha, é qual tem sido a sua atitude, é para onde você está indo. E não é dizer, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, não. Porque todo mundo que morre, morre como? Dizendo que está indo para o céu. Todo enterro você vai ver lá, quem está lá, diria, falando lá, né, que quer que seja padre, pastor, todo mundo diz o quê? Esse está com Deus, esse está no paraíso. Ninguém diz assim, esse agora deve estar lá no quinto dos infernos. Ninguém fala isso. Você vê alguém dizer isso? Mas pensa comigo, se todas essas pessoas que estão dizendo que estão indo para o céu, realmente estão no céu, onde é que está o inferno em tudo isso, hein? Então há uma ilusão, um engano, para fazer com que as pessoas pensem, morreu, está salvo, morreu, vai para o céu, morreu, está com Deus. Mas não é assim. Não é assim. Deus só vai fazer alguma coisa se a pessoa fizer alguma coisa. Se ela não fizer nada, a reação, você sabe qual que vai ser a reação dos anjos? Nenhuma. Nenhuma. E se os anjos não fizerem nada, quem que vai fazer? Os demônios. Mas os anjos não vão fazer nada porque eles não queriam fazer alguma coisa. Porque, como falamos e repetimos, o que Deus mais quer salvar. Mas os anjos não vão fazer nada porque a pessoa não fez nada. Eles vão reagir à escolha que a pessoa fez em vida. Se não foi isso que ela escolheu, então eles não vão pôr a mão. É como um exemplo que sempre damos, né? Da escola. Você que todos nós já fomos criança em algum momento da nossa vida. E no momento em que terminava a aula, você estava indo embora, quem que você esperava? Quem ia te buscar lá? Você que é pai também já teve essa experiência de buscar seu filho na escola. Você levava quem? Você levava o seu filho, você não levava o filho dos outros. A mesma coisa acontece com relação a Deus. Deus, ele vem buscar aquilo que é seu. Ele não vem pegar aquilo que é dos outros. Assim como você não pegaria aquilo que não é seu, eu creio que você não faria isso, Deus também não faz isso. Deus também não faz isso. Ele não vai tocar numa coisa que não é sua. Se você não escolheu por ele, e não é levantar a mão, não é ir na igreja, não é conhecer a Bíblia, é você se submeter a ele, isso é escolher por ele. Se você não fez isso, ele não vai poder fazer nada por você depois. Ele não vai poder fazer nada por você depois. E aí fica a escolha de cada um. Deus, ele quer salvar. Só que esse desejo dele de salvar depende da atitude de cada um. Se você quer salvação, você vai tomar uma decisão. Você vai fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha em vida. Para que depois da vida haja uma reação da parte do céu. Haja uma reação da parte de Deus. Haja o seguinte, não, esse aí eu tenho que levar porque ele foi fiel. Ele foi obediente, ele foi submisso, esse aí vai estar comigo para sempre. Tem que fazer por onde? Porque Deus não vai olhar para alguém e esse aí me desprezou, não estava nem aí para mim. Você acha que Deus vai levar? Ah, eu vou levar ele, eu gostei da cara dele, eu gostei do rosto dele, parecia uma pessoa. Ah, ele foi um bom pai, ela foi uma boa esposa, ele foi um bom marido. Ah, ele foi um bom filho. Ah, ele foi um bom funcionário. Ah, ele foi um homem que fez muita caridade, né? Ah, ele é bonzinho, né? Não fazia mal pra ninguém. Você acha que Deus vai olhar isso aí? Falamos por tantas vezes isso e é importante repetir. Existem pessoas que foram bons pais, boas esposas, bons maridos, bons filhos, bons funcionários, bons cidadãos, bons seres humanos, boas pessoas que não faziam mal para ninguém. Aonde? No inferno. No inferno agora. Porque não é a tua bondade que vai te salvar, meu amigo.
Não é a tua bondade que vai te salvar. Eu não faço mal para ninguém. O inferno está cheio de boas intenções, de boas pessoas que não faziam mal para ninguém, mas também não se sujeitaram a Deus, não se submeteram a Deus. Você ser uma boa pessoa é mais do que obrigação sua. É mais do que obrigação sua, porque se você for uma má pessoa, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Então, ser uma boa pessoa é mais do que obrigação. Então, eu não vou para o céu simplesmente por fazer mais do que a minha obrigação, do que cumprir um dever. Mas eu sou uma pessoa justa que segue a lei. É mais do que a sua obrigação. Porque se você viver na criminalidade, você vai ser preso. Se você viver à margem da lei, você vai ser preso. Então, isso não é suficiente. A bondade não vai herdar o céu, a obediência vai. Você vê que a obediência não tem nada a ver com bondade. Agora, pegue, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão ia sacrificar o seu filho por obediência a Deus. Eu pergunto a você, esse ato tem alguma coisa de bondade, sacrificar o filho? Tem alguma coisa de bondade? O que você vê é crueldade, mas você vê ao mesmo tempo que obediência. Obediência. Então entende a diferença? A obediência vai herdar o céu e não a bondade. Então se você obedece em vida, que é o lugar de fazer isso, depois da morte, há uma ação da parte dos anjos, há uma reação da parte dos anjos à escolha que você fez em vida. Agora, se você não escolhe fazer isso, não há reação nenhuma da parte dos anjos. Eles veem a pessoa morrer e não podem fazer nada. Por quê? Não foi isso que ela escolheu. Não foi isso que ela escolheu. Então a pergunta é, o que você tem escolhido? Qual caminho você tem seguido? Por onde você tem andado? Eu não sei, você sabe. Mas se você quiser salvação, você vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar esperando nada. Tocar no coração, sentir no coração, dar vontade. Não, você não vai ficar esperando nada. Você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma atitude de correr atrás, de obedecer, de se sujeitar, de se submeter a Deus. Todos os dias da sua vida. Você vai provocar isso. Você não vai ficar esperando mágica, milagre. Não, você vai provocar isso. Você vai correr atrás. Para que assim você possa ter verdadeiramente a vida eterna. Porque tem pessoas que morrem. Aliás, a maioria morre esperando salvação e recebe condenação. Por quê? Porque elas esperavam que Deus fizesse algo que elas teriam que fazer. Elas queriam que Deus fizesse aquilo que elas tinham que fazer. Deus fez? Ficou lá para elas fazer. Agora não pode mais. Então não jogue a responsabilidade para Deus. Não jogue isso para Deus, porque ele está esperando de você. E se você não fizer nada, não pense que ele vai fazer, não. Deus vai me salvar. Não faça nada para ver se ele vai salvar você. Não faça nada, não. Fique esperando ele salvar. Fique esperando. Fique pensando que isso vai acontecer automaticamente. Fique pensando que isso vai acontecer naturalmente. Que você vai ver onde isso vai dar. Nós falamos isso aqui como um alerta, como um aviso. Para tentar despertar, para tentar acordar. Para tentar fazer com que a pessoa enxergue a verdade. Que isso não vai acontecer sem que a pessoa faça nada. Vai ter que fazer alguma coisa. E se não fizer nada, Deus também não vai fazer nada. Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor não me salvou? O que você fez? O que você fez? Não fiz nada, né? Então, eu também não fiz. Ele vai fazer de acordo com aquilo que você fazer. Se houver reação em vida, aliás, se houver decisão em vida, haverá reação depois dela. Agora, se não houver decisão em vida, tampouco haverá reação depois dela. Mas é preciso lembrar,
Não vai haver reação da parte dos anjos. Vai haver da parte do diabo. Porque se os anjos não levar, vagando, a sua alma não vai ficar. O diabo, ele vai vir buscar. Faz a sua escolha, tome a sua decisão. Deus está colocando diante de você hoje vida e morte, salvação e condenação. É você que escolhe, é você que decide. Está na sua mão, é a sua alma.